Você está pronto, queridos? Diga, eu estou pronto. Are you ready? Listo? Listo? Hoy la noche yo voy a predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Te gusta? Ó, parece um poliglota, viu? Amém, gente? Você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11. Diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Amém? Quem está falando aqui, queridos, é João Batista. Quando fez essa fala, né? Eu vos batizo para arrependimento. Existia um batismo naquela época, que era o batismo de João Batista, que era um batismo diferente do posterior que nós vemos, que é o batismo em nome do Senhor Jesus. Esse batismo de João era apenas para arrependimento, onde as pessoas se arrependiam e João levava as pessoas a crerem naquele que vinha após ele, que era mais poderoso que ele, que era o Messias, que era Jesus. Amém? Cujo ele não era digno de, umas versões dizem carregar sandálias, outras dizem de amarrar, de atar as sandálias. Mas enfim, ele disse que esse que viria após ele, que era poderoso, ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Para que nós possamos entender o batismo com o Espírito Santo, o que é o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos entender outros tipos de batismo que a Bíblia relata para nós. Porque o batismo com o Espírito Santo, muitas vezes, é apreendido por muitos. E muitos deles creem que quando você faz Jesus Senhor da sua vida, que você nasce de novo, você já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas, na verdade, existe um batismo que é chamado de batismo em Cristo. O que é o batismo em Cristo? Nada mais é do que quando você faz Jesus Senhor da sua vida, que você nasce de novo, você é introduzido através do Espírito Santo, porque o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Ele nos conduz a entrarmos nesse corpo, ele nos introduz a esse corpo, que é o corpo de Cristo, e aí sim nós somos batizados. Batismo em Cristo, ou seja, é o novo nascimento. Amém? Então, quando você nasce de novo, nesse momento, o Espírito Santo, ele nos introduz no corpo de Cristo. Nós somos introduzidos nesse corpo através do Espírito Santo. E muitas pessoas acham que isso é o batismo com o Espírito Santo. Mas nós vamos ver daqui a pouco que o batismo com o Espírito Santo é algo totalmente diferente. Porque o batismo em Cristo, ou seja, você ser introduzido no corpo de Cristo, é uma primeira experiência. É uma experiência que nós temos de nascer de novo, de sermos introduzidos nesse. Abra lá a sua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 19. Diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, na cultura judaica e no calendário judaico, o primeiro dia da semana é o domingo. Amém? E esse dia que está se referindo aqui,
é o dia que Cristo ressuscitou, ou seja, o dia da ressurreição dele. Então diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora preste atenção no versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: o quê? Recebei o Espírito Santo. Alguém sabe o que aconteceu aqui? O batismo em Cristo. Nesse momento, quando Jesus sopra sobre os discípulos, veja só, nesse mesmo dia, aí era já o final da tarde, só que mais cedo, de manhã, Jesus tinha ressuscitado. Ele já tinha aparecido a Maria Madalena, ele já tinha aparecido aqueles dois no caminho de Emaús. E no final da tarde ele aparece para os discípulos. E olha só o que ele diz: recebei o Espírito Santo. Ele soprou sobre os discípulos. Nesse momento os discípulos foram o quê? Batizados em Cristo. Eles nasceram de novo. Se você parar para observar João capítulo 20, versículo 22, com Atos, abra lá, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, vamos ler versículo 4, que é o momento quando Jesus faz menção da promessa do Espírito Santo. Você vai ver que passaram-se cerca de 40 dias. Porque nesse domingo, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito, foi o domingo que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele passou cerca de 40 dias com os discípulos, ensinando, falando acerca das coisas do reino. Mas agora em Atos capítulo 1, versículo 4, olha só. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou aquele batismo de arrependimento. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ué. Mas se o batismo com o Espírito Santo acontece na mesma hora que você nasce de novo, então já era para eles terem recebido o batismo com o Espírito Santo desde aquele dia que ele soprou sobre eles o Espírito. Você está entendendo? Só que aqui Jesus estava dizendo que eles iriam ter uma segunda experiência. Eles tiveram a primeira experiência do nascer de novo, de serem introduzidos no corpo de Cristo. Só que eles iriam ter uma segunda experiência, onde eles seriam batizados com o Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito dentro de nós, outra coisa é o Espírito sobre nós. Eles tiveram a primeira experiência, que foi o Espírito dentro, vindo habitar. Sabe quando você nasce de novo, que você é introduzido no corpo de Cristo, que é o batismo em Cristo? Nesse momento, o Espírito Santo ele vem habitar dentro de você e você é selado pelo Espírito. E isso não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Você nasceu de novo, o Espírito Santo já habita dentro de você. Você foi selado. E o que é que selo significa? Duas coisas: garantia e propriedade. O Espírito dentro de nós, habitando dentro de nós, significa que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E o Espírito de Deus habitando dentro de nós também é a nossa garantia de que nós vamos nos encontrar com Ele um dia. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 30, diz o quê? Não entristeçais
o Espírito de Deus, no qual fostes selados, ou seja, é a nossa garantia para o dia da redenção. O que é que nos garante que nós vamos nos encontrar com Ele? O Espírito Santo que habita dentro de nós. É a nossa garantia, é o nosso selo. Mas ainda assim, isso não é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Jesus estava falando de um revestimento de poder. De um poder que viria sobre eles quando eles fossem batizados com o Espírito Santo. Eles seriam cheios do Espírito Santo. Eles iriam transbordar de um poder sobrenatural que viria sobre eles. Então vamos continuar aqui, Atos capítulo 1, versículo 4 diz: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5: Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quando Jesus soprou sobre eles o Espírito, foi no dia da sua ressurreição. E quando Jesus faz menção, a promessa do batismo com o Espírito Santo aqui, foi no dia da sua ascensão. Tanto é que pouco depois que ele falou estas coisas, ele começou a subir, os discípulos vendo ele subir, assunto aos céus. Amém? Então são dois acontecimentos diferentes. Um, quando os discípulos nasceram de novo, no dia da sua ressurreição, porque, veja só, Jesus já tinha morrido quando ele soprou sobre eles o Espírito. Amém? Lá em João, capítulo 20 e 22. Jesus já tinha sido crucificado, morreu, ressuscitou. Isso significa dizer que o perdão dos pecados e a justificação já estava disponível para o homem. Por isso que nessa hora ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? E agora, no dia da sua assunção, não é assim que diz? Ascensão. Assunção, Maria. Maria. A ascensão aos céus. No dia da sua ascensão aos céus, ele faz menção à promessa do batismo com o Espírito Santo. Ele diz: olha, não se ausentem de Jerusalém, mas permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O cumprimento dessa promessa nós podemos ver aqui em Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos estavam dentro do cenáculo, orando, buscando ao Senhor. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Só um adendo aqui, tá? Todos que a Bíblia se refere aqui em Atos capítulo 2, que estavam reunidos no mesmo lugar, era a turma lá que já tinham nascido de novo. Eram os crentes agora, buscando ao Senhor, orando ao Senhor. Versículo 2: E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Alguns ficaram cheios do Espírito. Oi? Eu disse o quê? Acho que eu me atrapalhei então. E diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você já ficou cheio do Espírito, irmãos, alguma vez? Você já ficou cheio do Espírito alguma vez? Eu digo cheio mesmo, você transbordar no Espírito. Ao ponto de você, parece que você está embriagado. Eu não digo você tomar um pouquinho, ficar só meio copo cheio, não. Eu digo transbordar, é algo maravilhoso. E eles provaram de um enchimento glorioso aqui do Espírito Santo.
ao ponto deles transbordarem. Então, olha só, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Todos foram cheios. Agora, uma coisa que nos chama a atenção aqui é que quando eles ficaram cheios, que eles começaram a falar em outras línguas, algo aconteceu que as pessoas que estavam do lado de fora do cenáculo, de onde eles estavam reunidos, onde eles ficaram cheios, eles começaram a ouvir algumas coisas, eles começaram a ver certas coisas. Olha só o que é que diz aqui, versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Eles viram e ouviram. Se o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa de ser batizado em Cristo, como é que você sabe quando uma pessoa nasceu de novo? Não tem algo visível que você possa ver. Porque é algo que acontece por dentro. O novo nascimento acontece aqui, ó, no seu espírito, dentro de você. Não é algo visível, não é algo notório. Porque quando você nasce de novo, digamos que alguém nasceu de novo aqui, a pessoa ficou mais bonita? Digamos que Paulo, eu vou usar você como exemplo, viu, Paulo? Digamos que Paulo nasceu de novo agora. O cabelo de Paulo cresceu? Continua do mesmo jeito. Porque não é algo visível externamente, mas é algo que acontece dentro de cada um. O novo nascimento, o batismo em Cristo. Mas aqui, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, houve sinais externos de que eles foram batizados com o Espírito Santo. Porque eles dizem aqui que eles ouviram e viram. Ao ponto de dizer, vixe, olha esse povo parece estar embriagado. Não é assim que diz? Parece que eles estão embriagados. Foi algo notório, algo que os olhos puderam ver e os ouvidos puderam ouvir. Então, existe uma reação natural, externa do nosso corpo, que é visível. Que indica que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo e que foi cheia do Espírito Santo. E qual é o sinal visível que eu sei que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? A oração em outras línguas. Então, esse é o sinal visível ou externo de que eu sei que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com eles. Amém? E como é que eu sei que você foi cheio do Espírito? Meu amigo, você começa a agir como alguém embriagado, ser tomado pelo poder de Deus, sabe? Você mergulha nas águas do Espírito e você só flui, você só surfa nessas águas. Mesmo você tendo controle sobre o seu corpo, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta, mas você se deixa levar nessas águas que transbordam dentro de você. Sabe, você começa a borbulhar dentro de você. Agora veja só. Se você continuar lendo o livro de Atos, esse pessoal, essas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no capítulo 2, quando chega no capítulo 4 de Atos, você vai observar que há um novo enchimento do Espírito. Porque logo em seguida, Pedro
e João, eles entram no templo, no capítulo 3, relata isso, para a oração nona, né? E todos os dias era levado um coxo, um deficiente, desde nascença, até a porta chamada Formosa, e levavam ele lá todos os dias para ele pedir esmola. E quando Pedro e João eles vão entrando no templo, a Bíblia diz que eles fitaram os olhos nesse deficiente, nesse coxo, que ele estava pedindo alguma coisa, pedindo esmola. E a Bíblia diz que eles disseram: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta. E a Bíblia diz que Pedro pegou na mão dele e teve que dar uma forcinha. Bora rapaz, levanta. E diz que ele saltou. E seus pés se endireitaram na mesma hora. E ele saiu saltando, louvando a Deus. E aquilo se repercutiu, queridos, no meio do povo, no meio da cidade. Amém? E a Bíblia diz que eles foram detidos por causa disso. Passaram a noite no calabouço. No dia seguinte, eles foram soltos, né? E Pedro se levanta na defesa dele e de João. E eles são liberados. As autoridades disseram: olha, vão embora, mas não façam mais nada disso. E eles foram embora, chegaram lá nos irmãos, naquela galera lá que tinha sido batizada no capítulo 2, estavam todos reunidos, eles chegaram lá, contando o que tinha acontecido. Os irmãos começaram a orar, e novamente, olha só o que diz aqui em Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então veja aqui, essa turma do capítulo 4 aqui, que ficaram cheios novamente do Espírito, é a mesma turma do capítulo 2, que receberam o batismo com o Espírito Santo, que provaram da segunda experiência. Eles foram batizados no capítulo 2, e no capítulo 4 a gente vê eles sendo cheios novamente do Espírito Santo. Então isso nos mostra que o batismo com o Espírito Santo, depois que você é batizado, é algo que fica disponível para você 24 horas, à nossa disposição. Nós podemos nos encher do Espírito a todo momento, quando nós quisermos. É só abrirmos a nossa boca, nós começarmos a fluir com cânticos, hinos espirituais, orando em outras línguas, falando em outras línguas, e nós vamos ser cheios do Espírito de Deus. Amém? Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai chegar no capítulo 8, versículo 14. Aqui, queridos, Samaria estava recebendo a palavra. Filipe estava lá em Samaria, pregando a palavra de Deus. E as pessoas estavam recebendo a palavra. Filipe pregava a palavra, as pessoas iam crendo na pregação de Filipe. E quando as pessoas iam crendo, as pessoas estavam nascendo de novo. Amém? Porque Romanos capítulo 10, versículo 9 diz o quê? Se com teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Então, quando se crê, você nasce de novo. Atos capítulo 8, versículo 14, diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha só, os apóstolos
souberam que em Samaria o povo estava nascendo de novo, a palavra estava sendo pregada através de Filipe, as pessoas estavam crendo, estavam nascendo de novo, sendo batizadas, inclusive, no nome do Senhor. E eles enviaram para lá Pedro e João para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. E esse receber o Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. Porquanto não havia o quê? Olha só a diferença. Descido sobre. O batismo em Cristo é dentro. É o Espírito habitando dentro. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vindo habitar dentro. E aqui, olha só a distinção que ele faz. Porque sobre nenhum deles tinha descido sobre eles o Espírito Santo. Qual versículo eu parei? Versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, porque o Espírito já estava dentro, mas sobre ainda não tinha vindo. Mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, qual é o pré-requisito para você ser batizado em nome do Senhor Jesus? Ter nascido de novo. Amém? Então aqui nós vemos nitidamente e de uma forma bem clara que as pessoas de Samaria estavam nascendo de novo, estavam sendo batizadas em nome do Senhor Jesus, e agora os discípulos estavam lá orando, impondo as mãos para que elas recebessem sobre elas o Espírito Santo, ou seja, para que elas fossem batizadas com o Espírito Santo. Versículo 17. E então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, esse Simão aqui era um caba que fazia trambiqueiro, que fazia mágica, iludia o povo com suas mágicas. E se você ler o capítulo todo, você vai ver que o povo estava dando crédito a ele. O povo acreditava naquilo que ele fazia e achava que ele fazia pelo poder de Deus. Amém? Era um ilusionista, iludia o povo com mágica. Só que aqui no versículo 18 diz que esse Simão, o mágico, vendo porém que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Então, veja só, algo chamou a atenção dele. A Bíblia diz que ele viu que quando os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas, algo acontecia. Amém? Amém. O que é que acontecia? Eles falavam em línguas. Então aquilo chamou a atenção dele, ele viu. Quando o apóstolo colocava a mão, disse, receba, a pessoa começava a falar em outras línguas. E ele ficou admirado com aquilo. Ele disse, eu quero isso para mim também. Rapaz, ele já iludiu o povo. Provavelmente ganhava muito dinheiro das pessoas, tirava muito dinheiro das pessoas, iludindo as pessoas. Eu acho que ele imaginou, imagina se eu tivesse também. Eu faço as trambicagens, o povo já acredita, imagina se eu tivesse poder aí. De colocar as mãos nas pessoas e as pessoas falarem em outras línguas. Versículo 19. Propondo. 17? 19. Propondo. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo tem uma evidência que é visível, que é do falar em outras línguas. É evidência
física, visível, natural, de que alguém foi batizado com o Espírito Santo, é o falar em outras línguas. Amém? Observe que chamou a atenção porque ele viu. Ele viu. Então, o batismo com o Espírito Santo difere do batismo em Cristo. Não é a mesma coisa. Se alguém chegar para você e falar que o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa do novo nascimento, pelo fato de você ter nascido de novo, você já foi batizado com o Espírito Santo, não acredito, queridos, porque a Bíblia nos ensina e nos mostra de uma forma muito clara algo totalmente diferente. São dois acontecimentos distintos, são duas experiências diferentes, uma onde você prova o batismo em Cristo, que é o novo nascimento, e a segunda experiência é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Duas experiências diferentes. Aí alguém pode dizer para você, mas lá em Cornélio não mostra isso. De fato, lá em Cornélio, algo aconteceu um pouco diferente. Nós vimos em João capítulo 20, versículo 22, que os discípulos nasceram de novo, e depois de 40 dias, a gente teve mais uns 10 dias para frente, em torno de 50 dias, depois que eles nasceram de novo, foi que eles foram batizados com o Espírito Santo. E nesse episódio, nesses dois episódios, fica bem claro a distinção dos dois acontecimentos, o novo nascimento e o batismo. Amém? Lá em Atos também, como nós lemos, nós podemos ver a distinção. Mas lá em Cornélio, abra lá sua Bíblia, em Atos capítulo 10. Versículo 44. Atos capítulo 10, versículo 44. Diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. E agora? Porque aqui, lá na casa de Cornélio, todos eram gentios. E a Bíblia diz que Pedro ainda estava falando quando caiu sobre eles o Espírito Santo. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é que a palavra diz que a primeira coisa é caiu, ou seja, veio sobre. Mas como nós podemos entender aqui que eles tinham provado da primeira experiência, porque o acontecimento aqui foi subsequente, foi logo um atrás do outro. Amém? Eles provaram, tiveram a primeira experiência e logo em seguida já a segunda experiência. Nasceram de novo e logo em seguida, quase que na mesma hora, eles foram batizados com o Espírito Santo. E como é que a gente pode ver e provar isso? Simples. Se você voltar um pouco, deixa eu só ver qual o versículo aqui. Versículo 43, um versículo antes. Pedro estava fazendo a sua pregação. Versículo 34, onde ele começa de fato a pregar lá na casa de Cornélio. Se você não conhece a história, depois você pode ler Atos capítulo 10, que é Cornélio relatando quando o anjo apareceu para ele e mandou chamar Pedro, que iria falar palavras das quais seriam salvos tanto ele como a casa dele. Amém? Se você ler Atos 10 todinho, é Cornélio contando a sua experiência, como tudo aconteceu.
E depois, no capítulo 11, você vai ver que Pedro, na sua defesa, ele começa a relatar, do ponto de vista dele, ele contando como aconteceu também. Mas aqui, no versículo 34, vamos ler a partir do versículo 34, diz assim: então falou Pedro, dizendo, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Observe que as pessoas que estavam ali, na casa de Cornélio, o pessoal da família dele, tanto Cornélio quanto a sua família, já estavam antenados e ligados, com o coração completamente escancarado, para receber tudo o que Pedro ia falar. Porque o anjo, quando apareceu para Cornélio, tinha dito, manda chamar ele, porque ele vai falar palavras as quais será salvo, tu e tua casa. Então, nós já partimos do ponto que as pessoas já estavam prontas para receber tudo o que Pedro ia falar. Sim ou não? Sim. Se aparece um anjo para você e diz, olha, chama fulano, porque fulano vai dizer palavras das quais você vai ser salvo, você e sua casa. Você manda chamar fulano, fulano chega. Você vai escutar com desprezo o que ele vai falar? O coração daquele povo, tanto de Cornélio como da sua casa, já estava sintonizado, queridos. Primeiro que a Bíblia relata que Cornélio era um homem temente a Deus, buscava a Deus. Consequentemente também a sua família. Amém? Já tinha o temor do Senhor nos seus corações. Então quando Pedro começa a falar, eu fico imaginando as pessoas assim, olha, sedentas, recebendo palavra por palavra por palavra. E Pedro continua falando aqui, fazendo sua ministração, sua pregação, mas no versículo 43, olha só, dele quem? Diga, Jesus. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que o quê? Recebe o quê? Pronto, nasceram de novo aí. Nasceram de novo exatamente aí. Quando Pedro diz que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, todos eles dentro, eu creio. Eles já estavam com os corações já prontos. Então eu tenho certeza que no versículo 43, Cornélio e todos que estavam lá nasceram de novo. E eles estavam tão sedentos, porque assim que eles creram, eles nasceram de novo. Que quem cresce no nome do Senhor Jesus seria salvo, teria os pecados perdoados. Então foi algo subsequente, um após o outro. Eles nasceram de novo e a sede era tão grande que eles receberam o batismo com o Espírito Santo em seguida. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, que eram 6, que acompanhavam ele, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles ficaram admirados, porque eles viram que não era só com os judeus, mas os gentios também recebiam o batismo com o Espírito Santo. E por que eles ficaram admirados? Porque eles também viram e ouviram os gentios
Receber o batismo com o Espírito Santo, falar em outras línguas. Versículo 46 diz: pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós, receber o Espírito Santo? Eles foram batizados em Cristo, eles foram introduzidos no corpo de Cristo, logo em seguida receberam o batismo do Espírito Santo, o poder vindo sobre eles, falaram em línguas, foram cheios, e logo em seguida Pedro diz: por que a gente não batiza logo eles? Nas águas, em nome do Senhor. Vamos sair daqui já com o pacote completo, gente. Vocês nasceram de novo. Vocês receberam o batismo do Espírito Santo. Vamos agora se batizar nas águas. Amém? No versículo 11, no capítulo 11, só corroborando o que eu falei, no versículo 14, versículo 13, diz assim, vou já encerrar: e ele nos contou como vira o anjo em pé. Isso Pedro, na sua defesa, falando da parte lá de Cornélio, que o anjo apareceu para Cornélio. E ele nos contou como vira um anjo em pé na sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual, versículo 14, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar o quê? As palavras, das quais seria salvo Cornélio e sua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Assim como caiu sobre nós no princípio, também caiu sobre eles. Mesma experiência, mesma coisa. Também falavam em outras línguas. Eles também foram cheios. Versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, olha só, ele vai citar Mateus 3,11. Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro estava dizendo que o que tinha acontecido com Cornélio e toda a sua casa foi o batismo com o Espírito Santo. Versículo 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Amém? Batismo com o Espírito Santo não é coisa da minha cabeça. Batismo com o Espírito Santo não é coisa da igreja Caminho da Fé. Batismo com o Espírito Santo é coisa de Deus. É algo que todo crente precisa experimentar. Batismo com o Espírito Santo, para quem é? Atos capítulo 2, versículo 39, vamos ver. Atos capítulo 2, 39. Não, porque o batismo com o Espírito Santo foi para aquela época. Foi para a igreja primitiva. Porque naquela época eles precisavam, hoje nós não precisamos. Mas é interessante que, versículo 39 do capítulo 2, Pedro, falando, depois que eles foram cheios, e as pessoas ficaram admiradas, e falando: olha, acho que eles estão embriagados, tal, e passaram a ouvir as pessoas falando no seu próprio idioma. Aí Pedro começa a falar o que estava acontecendo. E no versículo 39, ele diz assim: pois para vós outros é a promessa. Que promessa? Do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Para vossos filhos, ou seja, não é só para vocês. Naquela época ele falando para aquelas pessoas:
A promessa é para vocês, é também para os filhos de vocês e para todos os que ainda estão longe, que não estão aqui, estão longe, vão chegar aqui. E para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus chamou você, sim ou não? Deus chamou você? Então é para você, queridos. Se Deus chamou para você, essa promessa é para você. Pois tantas quantas são as promessas de Deus, há nele e o sim e o amém. Há nele o sim e o amém, por nosso intermédio, para a glória de Deus, nosso Pai. A promessa do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, é para cada um de vocês que está aqui essa noite. E para tantos quantos Deus ainda chamar. Agora, você precisa crer. Você precisa crer. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Eu vou encerrar aqui em Atos capítulo 19. Paulo estava em Éfeso. E as pessoas também foram batizadas com o Espírito Santo. Olha o que diz versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Esses discípulos provavelmente eram discípulos de Apolo, que estavam lá em Éfeso. Como é que a gente pode saber? Paulo, ele passou em Éfeso, mas ele não ficou em Éfeso. Quem ficou em Éfeso foi Priscila e Áquila. Priscila e Áquila discipularam Apolo. E eles criam no batismo de João. Veja só, Áquila pregava a Cristo, pregava sobre o Messias que João anunciava, né? Mas eles só conheciam o batismo de arrependimento, aquele que João pregava. E Apolo fez discípulos, que provavelmente são estes discípulos. E agora Paulo estava voltando, passando por Éfeso, e Apolo já estava em Corinto, mas os discípulos dele estavam em Éfeso. Aí diz assim, Paulo perguntou aos discípulos de Apolo, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, quando vocês nasceram de novo, quando vocês foram batizados em Cristo, vocês receberam o Espírito Santo? Aí olha só a resposta. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles só tinham sido batizados no batismo de João, que era para arrependimento. Mas depois que Paulo explicou sobre o batismo em Cristo, né, sobre o Senhor Jesus, eles creram e foram batizados no batismo em nome, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, que é o batismo nas águas. Só para você não se confundir, o batismo de João também era realizado em águas, mas não era em nome do Senhor, era só um batismo para arrependimento.
As pessoas se arrependiam dos seus pecados, amém? E criam que viria o Messias. Já o batismo que o Senhor ordenou é o batismo em nome do Senhor Jesus. É o seguinte, o que de fato significa o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus? É uma confissão da sua fé publicamente, onde você reconhece que você morre para o pecado, morre para esse sistema, morre para o mundo, e quando você sai, né, das águas, você está se levantando, ou você está ressuscitando juntamente com Cristo para uma nova vida. É sua morte e sua ressurreição juntamente com Cristo. Então o Senhor ordenou que todo aquele que cresce ou que nascesse de novo, fosse também batizado em nome do Senhor. Então foi isso que aconteceu com eles. Até então eles só eram batizados no batismo de João, que era só para arrependimento. Mas agora, Paulo foi lá e eles foram batizados em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aí versículo 6 diz: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então você observa, queridos, que o batismo com o Espírito Santo é um segundo acontecimento ou uma segunda experiência que o cristão pode provar. E que essa segunda experiência, que é o batismo com o Espírito Santo, é o revestimento de poder. E se você parar para observar, todos aqueles que provaram dessa segunda experiência, que foi o batismo com o Espírito Santo, no qual eles foram revestidos de poder, eles ficaram mais ousados na palavra. Eles fizeram coisas maiores em Deus, com mais ousadia. Eu costumo dizer que quando o Senhor diz assim: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, eu gosto de dizer o seguinte: o Senhor diz, não façam nada, porque virá sobre vocês uma capacitação sobrenatural, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, que vocês vão testemunhar de uma forma gigantesca, de uma forma poderosa e de uma forma sobrenatural. Por isso que ele diz: sereis minhas testemunhas. Ou seja, eu vou testemunhar que aquilo que Jesus fez é verdade, porque você é participante disso. Eu vou ser habilitado para testemunhar, para testificar, para promulgar que aquilo que Jesus disse, que aquilo que ele ensinou, que aquilo que ele demonstrou, está disponível para todos os homens, para todo aquele que crê. Então é um revestimento de poder. É como se uma capa viesse sobre o cristão. Quando você ora em outras línguas, parece que uma capa vem sobre você, uma capa sobrenatural, um revestimento de poder, algo que lhe capacita para fazer coisas sobrenaturais em Deus. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, ele vai te proporcionar a viver o sobrenatural de Deus. E digo mais, numa maior intensidade. Isso é porque eu não entrei hoje na questão de línguas para edificação pessoal. O que acontece quando você ora em línguas? Por que eu me edifico? Judas, capítulo 1, versículo 20. Jefinho, abra aí, bem rapidinho. Judas só tem um capítulo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Você edifica a sua fé, queridos, quando você ora em línguas. Cada vez que você ora em línguas, você está solidificando aquilo que você já recebeu da parte de Deus. Aquilo que já está dentro de você, a palavra que já está dentro de você, vai ficando mais firme,
vai ficando mais firme. É como se você fosse colocando um revestimento, né? Algo que cada vez tende a ficar mais sólido, mais sólido, mais sólido. É como se você estivesse colocando mais concreto, mais concreto, mais concreto. Aquilo que você já recebeu de Deus, aquilo que você já recebeu da palavra, que já está dentro de você, quando você ora em línguas, vai ficando mais sólido dentro de você, vai ficando mais verdadeiro dentro de você, aquilo se tornando mais real, e o teu Espírito Santo testificando, olha, isso é a verdade, isso que está aí é que é a verdade, você só precisa disso. Por isso que nos momentos de dificuldades, nos momentos de tristeza, experimente passar 10 minutos orando em outras línguas. 10 minutos orando em línguas, queridos. Sabe aquele dia que você está na bad? Na carne. Sabe que você está frustrado, e você está chateado, e você irado, sabe? E você está sem ânimo, e você está sem força. Experimenta se levantar e passar 10 minutos orando em línguas. Você vai começar na carne. Na carne, você vai estar sentindo nada, só raiva, só frustração, só desânimo. Mas você continua. Meu amigo, daqui a 5 minutos você já começa a sentir algo mais leve. E a atmosfera começa a mudar. E você... Meu amigo, com 10 minutos você está saltando de alegria. Seja dentro do seu quarto, seja onde você estiver. 10 minutos de oração, queridos. Porque você está edificando a sua fé. O Espírito Santo está pegando junto com você. Ei, ele sabe colocar as palavras certas. É seu espírito orando de fato. É o momento onde sua mente fica infrutífera. Porque se ela ficar frutífera, se você conseguir entender o que você está orando, você não vai produzir bons resultados, queridos. Porque ela sempre vai querer tender para o natural, para a lógica. Mas quando você ora em línguas, a sua mente fica infrutífera. Mas seu espírito ora de fato. O seu espírito ora bem. E o Espírito Santo vai conduzindo a oração. E onde existia fraqueza, começa a se levantar a fortaleza. Você começa a ser fortalecido. Onde havia temores, onde havia medo, cessa. E começa a vir ousadia. Opa, peraí. Você começa a ter aquela impressão dentro de você. Opa, a palavra é a verdade. Tem solução. Tem solução. Deus é o meu socorro. Deus é o meu refúgio. Não é pela minha força. É pelo Espírito do Senhor. E aquilo vai ficando mais forte, mais nítido. E aquela nota começa a crescer de você. E daqui a pouco você começa a só moldear o Senhor. Aí você começa a ser cheio. E você começa a transbordar. E aí daqui a pouco você sai cambaleando de dentro do seu quarto. Glória! Eu não sei se você já teve essas experiências, querido. Mas como é gostoso. E cada um reage de uma forma diferente. Uns vão fazer só gritar. Outros vão sair dando gargalhada, rindo no espírito. Outros vão sair se tremendo diante do poder que está sobre você. Outros vão chorar, mas um choro de alegria, de regozijo. Sabe? Cada um vai reagir, o seu corpo vai reagir de uma forma diferente. A exposição do poder e da presença de Deus, que vai tomar conta e vai manifestar no seu quarto. Eu queria chamar o louvor aqui na frente. Vamos encerrar agora.